Vou começar mostrando a visão panorâmica de Colossenses. E aí na lição vou pedir que a Angélica faça essa leitura da visão panorâmica, ponto número 1, para que a gente comente. Veja só, quando nós olhamos para essa visão panorâmica, as informações gerais, as informações básicas a respeito da carta aos Colossenses, nós vamos observar que, mais uma vez, Paulo escreve da prisão. Então, essa carta não vem sem sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, lemos de Colossenses 1, de 1 a 3, que essa carta, apesar de ser escrita em meio a sofrimento, no cárcere, mas é escrita com um coração grato a Deus, é escrita por um coração que está alegre em Deus, por ver o progresso dos irmãos de Colossos. Diferente de outras comunidades, que Paulo às vezes tem que repreender, tem que orientar, ou orientar até mesmo as pessoas que estão liderando aquelas comunidades para rejeitar, para tirar do seio da igreja as heresias que vêm acontecendo. Aqui ele começa se alegrando com o comportamento, com o desenvolvimento espiritual dos irmãos de Colossos. E aí, mais uma vez, eu penso, como pensei em Filipenses, como escrever uma carta de alegria, de exaltação, de gratidão a Deus quando eu estou preso. A carta de Filipenses, por muitos, é colocada como uma carta da alegria, e a gente vê que ela é um pouco mais do que isso. Só que quando a gente olha para Colossenses, sim, vai ter algumas coisas que precisam ser corrigidas naquela igreja, mas como a parte administrativa, a parte externa da igreja, o coração de cada um dos irmãos continua ainda intacto em relação a algumas heresias. Eles estão santos e estão fiéis em relação à palavra de Cristo. Então, Paulo começa agradecendo a Deus pela vida deles. E é interessante que ele escreve no ano 61, em Roma, na prisão, e ele escreve diretamente para os irmãos. Quando a gente observa que uma igreja vem muito bem na sua fidelidade à palavra de Deus, mas uma ou outra heresia começa a surgir próximo a ela, é fato que a gente às vezes quer endereçar o nosso discurso ou a nossa carta a quem está promovendo a heresia. Então, muitas vezes, livros são escritos, ainda hoje, em resposta a pessoas que lançam heresias. Então, por exemplo, nós temos hoje 4 pessoas que se mostram como os propagadores maiores do ateísmo no mundo. E um deles escreveu um livro chamado O Delírio de Deus, chama Richard Dawkins. Esse homem, infelizmente, olhou assim para tudo que existe no mundo e disse: Deus não existe. Deus não existe, e o que aconteceu aqui é fruto da imaginação humana. Essa coisa de Deus que as pessoas falam é fruto de uma necessidade do ser humano de se apegar a alguma coisa que seja maior do que ele. Então, assim, ele começa a comparar algumas religiões e dizer: tudo isso tem a mesma base, mas não tem fundamento quando a gente vai para a luz da ciência. A gente sabe que a ciência cada dia mais comprova o que a Bíblia diz, e não precisaríamos ter comprovação científica, porque nós cremos, nós temos fé na palavra de Deus e não esperamos a comprovação da ciência para isso. Só que cada dia mais ela tem se voltado para a palavra de Deus, enxergando que ela sim é verdadeira. Então, alguns teólogos já escreveram endereçando os seus livros a Dawkins. Então a gente tem um livro chamado O Ateísmo Remix,
do Dr. Albert Mohler, que ele fala um pouco sobre esses homens e refuta algumas das suas colocações. O Dr. Norman Geisler escreve um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Também é uma resposta àquilo que se propaga desses 4 cavaleiros do ateísmo, entre eles o Richard Dawkins. Veja que a proposição de Geisler é extremamente interessante, porque ele diz que para ser ateu tem que ter mais fé do que para ser crente, porque você tem que acreditar num absurdo que é a inexistência de Deus, e dizer que Deus não existe é de fato absurdo. Para crer nisso você tem que ter uma fé enorme, mas uma fé errada. E a gente olha para a construção da fé do crente, essa construção é feita por Deus em nosso coração, sem que nós tenhamos qualquer participação. Enquanto os ateus começam a massificar essas informações na cabeça das pessoas e precisam de muito e muito tempo para convencê-las daquelas proposições deles, simplesmente nós olhamos para a cruz e cremos que a palavra é verdade. Cremos que Cristo é verdadeiro e que de fato Ele virá novamente, como nós vimos ontem à noite. Então, quando a gente olha para esse contexto, Paulo poderia muito bem querer dizer: quem é que está falando heresia? Quem é que está propagando mentiras no meio da cidade de Colossos? Eu vou escrever para essa pessoa parar de falar isso. Mas a ideia dele é um pouco próxima daquilo que muitos apologetas aqui no Brasil têm pensado nos últimos anos. E eu compartilho dessa visão muito, que é: se você quer que o povo de Deus se defenda das heresias, ensine a verdade, não ensine a heresia. Você não vai, por exemplo, para que as pessoas não se enrolem com a doutrina adventista, dizer assim: olha, vocês têm que estudar adventismo, que é para você aprender o que eles vão dizer, depois você compara com a Bíblia e aquilo que não for verdadeiro você rejeita. Eu estou fazendo com que pessoas que devem ser especialistas na Bíblia se tornem especialistas no adventismo, para que depois comparem com a Bíblia. Eu estou fazendo como um arrudeio, quando eu poderia simplesmente dizer: meus irmãos, leiam a Bíblia. Qualquer coisa que for diferente vocês escutarem, não só do adventismo, mas qualquer outra coisa, vocês vão rejeitar, porque vocês conhecem o que é a verdade, vocês estão preparados na palavra da verdade. Então, qualquer pessoa que vier pregar, aí eu faço com Paulo: se o pastor da igreja vier pregar errado, se vier outra pessoa de fora da igreja vier pregar errado, você já sabe que aquilo não faz parte da palavra, porque você tem lido a palavra. Então Paulo diz: eu não vou falar, endereçar a minha carta para quem está falando heresias, eu vou endereçar aos santos e fiéis, para que eles continuem santos e continuem fiéis. Eu quero que vocês permaneçam do jeito que vocês estão, para que eu continue agradecendo a Deus pela vida de vocês e para que vocês continuem firmes nesse evangelho que não contempla as heresias que estão sendo propagadas na cidade de vocês. Interessante que a expressão-chave é Cristo e a primazia, ou seja, qual a primeira coisa que deve ocupar o pensamento dos irmãos de Colossos? Cristo. Quem é a primeira pessoa na vida dos irmãos de Colossos? Cristo. E nas discussões que vão surgir na vida desses irmãos, quem é o árbitro das discussões, para que se chegue ao entendimento? É Cristo, a palavra de Cristo, deve ser o árbitro em todas as discussões. Aqui a gente vai ver algumas coisas do tipo: ah, mas deveria ser assim. E aí chega outra pessoa e diz: não, mas lá na minha cidade é assim. Tem que nesse meio haver pelo menos uma pessoa que diga: vamos olhar para a Bíblia e ver como deve ser de verdade. Então é nesse ponto que Paulo vai trabalhar na igreja. Vocês não vão pelo ouvido de A e nem vão pelo que ouviram de B, vocês vão pelo que a palavra estabelece, e aí vocês vão bem. Qual o contexto dessa carta? Ela é escrita de que forma? Não, o contexto dela é, de fato, Paulo escreve dentro da prisão, mas o contexto é a cidade. Ponto 2, ponto 1 aí, cidade de Colossos. Como era essa cidade? A gente vai destacar aqui 4 situações. Primeira, ela era um centro comercial e financeiro da Ásia Menor.
Então a gente vai começar analisando. Se era um centro comercial e financeiro, era uma cidade rica. Era uma cidade em que boa parte das pessoas que vai fazer parte da igreja tem condições financeiras, porque ali é um centro comercial e financeiro da Ásia Menor. Não é só de uma região pequena, é de todo um continente. Agora, comparando com a nossa realidade, Colossos poderia ser colocada como Santa Cruz. Santa Cruz é um centro comercial de Pernambuco. É um centro financeiro, porque ali muito dinheiro é gerado e circula. Agora, Santa Cruz não somente influencia Pernambuco, influencia Paraíba e Rio Grande do Norte mais diretamente, mas também influencia Alagoas, que fica abaixo. Semana passada a gente estava em Alagoas e a gente viu como Santa Cruz influencia, porque num projeto das irmãs da Igreja Batista lá em Maragogi, elas faziam roupas para crianças e cada fim de mês distribuíam enxovais para as grávidas carentes da comunidade que estavam cadastradas no programa chamado Projeto Dorcas. E as roupas que eram confeccionadas, os tecidos eram comprados em Santa Cruz. E a gente olha, mas espera aí, eu vou viajar 100 quilômetros de Maragogi a Santa Cruz do Capibari para comprar roupas? Ou comprar tecidos para produzir roupas de crianças? Sim, porque compensa. O preço que se comprava lá era muito mais vantajoso que o preço que se comprava na própria cidade. Então a gente percebe que ser um centro comercial e financeiro também tem a ver com isso, é você produzir para dentro da sua cidade, mas também produzir para fora. E você influencia a forma de comércio e a forma como esse dinheiro vai girando nas outras localidades. Mas por que Colossos era um centro comercial e financeiro? Porque tinha uma grande produção de lã. Então a gente agora descobre o que move o comércio de Colossos, que aí vai se parecer muito com Santa Cruz. É a produção têxtil, roupas, produção de lã. E essa lã vai ser exportada para outras localidades, não somente para aquilo que vai ser feito na cidade, na região da Ásia Menor, mas é exportado para outros locais. Mas era só lã que eles produziam? Não, tinha outra coisa que vai ajudar também na confecção dos tecidos. O solo de Colossos era um solo vulcânico. Aqui eu vou tentar me valer de Eduarda, que ainda está na época estudantil. Já está estudando química? Já está estudando química. No solo vulcânico você vai ter um negócio chamado magma, que é o produto da erupção do vulcão. Quando ele entra em erupção, que lança aquilo para fora, está saindo ali magma. Esse tipo de substância que vai saindo da erupção vulcânica, quando ele cai no solo, ele vai formando um outro solo por cima da terra. Aquele solo vulcânico, depois de trabalhado, ele vai dar origem a uma produção de água calcária. Aquilo ali é riquíssimo de cálcio, riquíssimo em magnésio e riquíssimo em mercúrio. Obviamente o mercúrio para a nossa saúde não é tão bom, é tanto que ele é retirado dentre os minerais que são encontrados na água. Se a água estiver contaminada com mercúrio, a gente não pode beber. Mas o cálcio e o magnésio são importantes. Interessante que aquele solo vulcânico que tem uma produção de água calcária vai ser usado para tingir os tecidos. Ou seja, aquilo que é produção da erupção, que a gente se assusta e que a gente acha que pode ser prejudicial, para eles formavam uma água que era usada para atingir os tecidos. Então, até mesmo naquilo que a gente não consegue ver tantas coisas boas, eles ainda assim lucravam com as erupções. E aí, essa igreja era constituída não somente de pessoas que já tinham aprendido a palavra de Deus dentro da cidade de Colossos, mas de outras pessoas vindas de outras regiões. Então, era constituída principalmente de gentios,
frígios e gregos e judeus vindos da Babilônia. Olha só que informação. Então, da Babilônia, que a gente não tem muitas informações interessantes dela, mas eles vão até Colossos e ali formam a igreja, gentios da Frígia e da Grécia e judeus da Babilônia. Essa é a igreja, esse é o contexto, essa é a cidade de Colossos. Mas em que circunstâncias essa carta é escrita? Primeira coisa é que Paulo estava preso, mas não só isso, ele tem duas pessoas que ajudam ele nesse trabalho. Primeiramente, o provável fundador, Epáfras. Epáfras, no 2.2, é o provável fundador da igreja de Colossos. Mas não foi Paulo que fundou? Não, Paulo está escrevendo a carta para a igreja, mas o fundador, Epáfras, provavelmente. Isso mostra para a gente que o grupo que foi preparado por Paulo, ensinado por Paulo, foi muito mais além de onde tinha iniciado. A gente percebe textos falando de Timóteo, de Epafrodito, de Epáfras e de vários outros fiéis colaboradores de Paulo no ministério. E Epáfras vai até certo ponto liderando a igreja de Colossos, até que na sua ausência assume Arquipo. Então Arquipo é o segundo líder da igreja de Colossos. Muito provavelmente é nessa mudança que essa carta está chegando. Os gentios da Frígia de Colossos tinham algumas práticas místicas. Essa é a circunstância pela qual Paulo vai escrever para os santos e fiéis de Colossos. Tem pessoas que fazem parte da igreja que têm algumas práticas místicas, já vieram com isso. Lembra que semana retrasada, 15 dias atrás, a gente falava a respeito de um curso que a igreja traz e que a gente já começou a fazer na realidade, estudando sobre o congregacionalismo. Pessoas que vêm de fora, não tem problema nenhum que a gente receba, mas elas precisam aprender o que é ser congregacional. Então elas vão acompanhar um estudo e ver que ser congregacional é ser crente, mas dentro de um regime congregacional, regime de governo. A gente não fala outra coisa diferente do que está na Bíblia, mas tem um regime, uma organização chamada congregacional. Da mesma forma, os crentes de Colossos precisavam de um ajuste. Eles vinham de localidades onde o misticismo era muito forte e eles não podiam trazer isso para dentro da igreja. É a mesma coisa chegar aqui uma pessoa, não tenho nada contra, mas uma pessoa da Bahia, e ela entra aqui à igreja cheia de fitinha do Senhor do Bonfim. Aí ela diz assim, pastor, eu vou distribuir para os irmãos as fitinhas. Aí eu vou dizer, não, porque o costume da igreja é o da Bíblia, e a Bíblia não permite que nós tenhamos esse tipo de misticismo, de colocar uma fita, fazer uma promessa, e quando ela se torar, agora vai acontecer. Não é isso que a gente faz aqui, a gente ora em nome de Jesus e espera que a vontade dele seja feita. É assim que funciona as coisas. Ela vai precisar ser orientada. Não é que a gente vai rejeitar essa pessoa, mas ela precisa ser orientada naquilo que a palavra diz. Então, os irmãos que vinham da Frígia, que tinham essas práticas místicas, vão ler a palavra que Paulo está escrevendo e vão começar a pensar acerca das suas crenças e comportamento. Então Colossenses 2, 18 a 21 vai mostrar para a gente que eles tinham em especial o ascetismo ou uma falsa piedade como sendo a sua característica mais próxima. Veja o que diz Colossenses 2, 18 a 21. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos. Os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo,
porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Veja só, existe uma falsa, a gente chama até de capa, aquela capa de santidade que a pessoa apresenta, aquela falsa piedade de uma pessoa que diz assim: ah, eu não como carne, ah, eu não faço isso, ah, eu não toco nisso, eu não vou para tal canto. Como se isso fizesse ela ser mais crente e mais santa do que todas as outras pessoas. Ah, eu não uso calça comprida, ah, eu não corto meu cabelo, ah, eu não pinto minha unha, ah, eu não boto batom. Isso mais em relação às mulheres. Se for em relação aos homens, ah, eu não uso nada de joia, não uso corrente, eu não uso pulseira, a única joia que eu uso é minha aliança. Isso não faz você ser mais santo, isso não faz você estar mais próximo de Deus. Agora, isso pode sim fazer com que as pessoas que estão à sua volta tenham um peso enorme nas costas, chamado legalismo. Esse era o grande problema. O ascetismo, ele vem ali no rastro, mas isso vai desembocar num legalismo enorme, que no capítulo 2, versículos 6 até o 23, Paulo vai quebrando, chamando isso de livres do legalismo por meio de Cristo. Meus irmãos, tudo isso que esses que vieram da Frígia estão falando para vocês, se quebra com Cristo. Tudo isso perde validade quando Cristo liberta as nossas vidas para viver o cristianismo verdadeiro, bíblico, sem essas regras criadas por homens. As regras já estão na palavra. A gente não precisa colocar um peso maior, porque aqui já tem muito peso. Quer uma ideia desse peso? Vá lá para Mateus, leia todo o sermão da montanha, você vai ver que na lei de Moisés era de um jeito, mas Cristo diz: eu vos digo, porém, que agora é dessa maneira, e é muito mais profundo e muito mais pesado, aquilo que nós temos que fazer para estar em conformidade com a palavra de Deus. Então, já imaginou, você já tem muita coisa para levar em consideração em relação à palavra, e aí sempre vem uma pessoa e diz assim: não, mas isso está errado. Qual a base bíblica? Não, mas isso está errado. E aí começa a fazer várias regras, daqui a pouco você não pode fazer mais nada, né? A pessoa diz: você não pode comer isso, você não pode tocar nisso, você não pode ver isso, né? A pessoa pergunta: eu posso viver? Se eu puder viver, respirar, é pecado também respirar? Tem hora que essas regras se tornam aprisionadoras, a gente não vive mais porque é muito legalismo e pouca doutrina bíblica. Esse povo corria esse risco: eu quero ser fiel à palavra de Deus, mas se eu for excessivamente, eu saio de um santo para um legalista, e aí eu não posso ser o outro extremo. Na realidade, todo extremo vai ser prejudicial. Eu preciso ter equilíbrio naquilo que eu faço em relação à palavra de Deus. E aí um desses homens que vinha da Frígia para Colossos se infiltra no meio do povo e começa a propagar um ensino que era misturado. Esse ensino era tão misturado que ele não era uma coisa só. Às vezes a gente diz assim: hoje o evangelicalismo brasileiro é uma mistura só, e a gente vê que tem muita mistura, mas o ensino dessa pessoa era a junção de várias misturas. Era muito complicado. Se isso enraizasse, para tirar era difícil. Então veja o que ele diz: o ensino misturava o legalismo dos judeus com as filosofias pagãs. Então essa epístola é escrita em resposta a essas heresias, mas não direcionada ao irmão que fez isso, direcionada à igreja. Veja só, o que o legalismo judeu traz para a gente? A princípio, todos deveriam ser circuncidados. É a primeira discussão da igreja, a primeira assembleia da igreja, o primeiro concílio da igreja de Jerusalém é justamente sobre isso. Coitado de Tiago. Tiago vai presidir uma assembleia que vai perguntar: corta ou não corta? E aí ele tem que falar.
E aí, circuncida ou não circuncida? Se circuncidar é crente, se não circuncidar... Mas peraí, aparece alguém que pergunta, para um pouquinho, circuncisão não é do sistema judaico? Então por que a gente vai continuar circuncidando? Nós agora somos cristãos. Em Cristo isso aí encerra. Agora nós temos o batismo. Ele é quem nos liga à igreja local e mostra para as pessoas de fora que nós fazemos parte da igreja universal. Então não precisa mais disso. Mas até convencer a boa parte das pessoas que aquilo dali tinha passado e que não poderíamos trazer coisas do sistema judaico para o sistema cristão, foi difícil. E é fato que ainda hoje pessoas querem trazer elementos judaicos para a igreja de Cristo. Eu espero que nunca aconteça isso, não, nessa cidade e em nossas proximidades. Mas tem igreja que na frente do púlpito tem a Arca da Aliança, né? Tem igreja que talvez aqui, ao invés de ter minha garrafinha de água para lubrificar a garganta durante a pregação, teria um candelabro judaico. Talvez aqui atrás não tivesse essa parede, tivesse uma grande estrela de Davi. Talvez no lugar de algumas coisas que nós temos propriamente na igreja, nós teríamos elementos judaicos. Só que isso hoje não faz o mínimo sentido. Nós realizamos cerimônia de batismo, nós não realizamos bar mitzvah. Nós servimos a Deus todos os dias da semana e no domingo nos encontramos para adorá-lo no templo. Nós não guardamos o sábado. Então, veja a complexidade. Se você vai colocar algum elemento judaico na sua vida, coloque todos e vire judeu. Porque da mesma forma que para ser cristão eu tenho que procurar cumprir com tudo, para ser judeu eu tenho que cumprir com tudo também. Falhando, tropeçando, mas eu tenho que buscar ser fiel em todas essas coisas. Se eu sirvo a Cristo, eu não coloco mais nada além do que a palavra diz. Se eu vou servir através do judaísmo, eu não coloco mais nada do que a Torá diz. Se eu fosse muçulmano, eu não colocaria mais nada do que o Corão diz. E assim por diante. Cada um vai viver a sua fé de uma maneira mais pura possível. Paulo chama a atenção para isso e diz: meus irmãos, vocês já têm o que é o Evangelho. Esqueça esse legalismo judeu, esqueça essas filosofias pagãs. Vocês vão se prejudicar e vão passar a crer em coisas que não correspondem ao que foi pregado a vocês, ao que foi evangelizado para vocês. E aí vem o conteúdo da carta. É a carta mais cristológica de todo o Novo Testamento. Quando nós chegamos aqui, e já se vão aí quase 10 meses, nós começamos aos sábados à noite a falar de cristologia. A gente falou umas 4 semanas a respeito do estudo de Cristo, os atributos de Cristo, o ser de Cristo e a sua obra. E Paulo vai falar um pouco a respeito de Cristo em Colossenses de uma maneira que ele não fala em outras epístolas. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 1:10 para perceber qual é o caráter da cristologia de Paulo que ele repete em Colossenses. A gente vai ler do 3 ao 10, para perceber como ele fala a respeito de Cristo. Efésios 1, do 3 ao 10, e ele vai reafirmar o caráter e a obra de Cristo em alguns versículos que depois nós vamos ler também lá em Colossenses. Olha o que ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Só um parênteses aqui: Deus nos abençoa com bênçãos espirituais, né? É o mais importante, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, ou seja, aquilo que os irmãos de Colossos são, santos e irrepreensíveis ou fiéis.
Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, Cristo é tudo, e tudo deve convergir para Cristo. Colossenses vai ter uma frase que diz: Cristo é tudo em todos. E a gente vai ler essa frase já já. Veja o que aqui diz, então, alguns textos de Colossenses que vão refletir esse caráter total, global de Cristo, como ele sendo, de fato, importante em todas as coisas, e todas as coisas devem convergir para ele. Colossenses 1:10: E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Tudo que vocês ouviram, tudo que vocês aprenderam da palavra tem um objetivo. Qual é o objetivo? Vocês viverem de maneira digna do Senhor, a glória de Cristo. Depois ele vai falar no 14: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Por que vocês têm que viver para a glória de Cristo? Porque é nele que vocês têm o perdão dos pecados de vocês. Então, a glória é para Cristo, o perdão dos pecados eu tenho em Cristo. E aí a gente vai continuando. Versículo 15: quem é Cristo? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Veja aí que, de fato, ele é tudo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, tudo depende dele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Pergunta: por que vivemos? Não, por que vivemos? Por que vivemos? Porque Cristo nos salvou. Por quê? Por qual motivo nós estamos vivos? Porque Cristo nos salvou. Se não fosse por Ele, a gente estava aqui? Não. Agora, aí a segunda pergunta tem a ver com o que ela respondeu. Por quem vivemos? Por Cristo. Nós vivemos por Ele. É o que Romanos 11:36 traz, porque dele, ele é a fonte, por meio dele, ele é o caminho, e para ele, ele é o fim de todas as coisas. Então tem essas três relações. Então, por que vivemos? Porque Cristo nos salvou. Por quem vivemos? Por Cristo. Para que vivemos? Para a glória de Cristo. Tudo na vida vai ter esse porquê e o para quê. E o nosso porquê e o para quê está ligado a Cristo.